E nós vamos fazer contato com o coordenador da Rede Análise Covid-19, cientista de dados, Isaac Schwartzhaupt. Bom dia, Isaac. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo, né? Tudo bom? Obviamente dentro do contexto possível. E Isaac, a última vez que a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual foi 19 de dezembro do ano passado. E naquela época você já vinha fazendo um alerta, inclusive ali na Rede Análise Covid, também no seu perfil no Twitter, a respeito do crescimento fora de época, inclusive da Covid-19 naquele período. E dizia que se nada fosse feito, provavelmente nós teríamos um aumento grande de casos no começo do ano e infelizmente essa previsão acabou se concretizando. O que o Brasil fez de errado daquela época ali em que você alertava para isso, também outras pessoas, diversos especialistas chamando a atenção para esse crescimento, o que o Brasil fez de errado daquela época para agora, para a gente chegar na situação atual, Isaac? Na verdade, o que faltou foram medidas de restrição de mobilidade, sabe? Porque é a única ferramenta que a gente tem na mão hoje, e principalmente naquela época. Hoje existe a vacina, só que a gente não tem logística de distribuição a ponto de conseguir vacinar as pessoas para que isso se transforme numa solução que é a cobertura vacinal. Então, a única ferramenta que a gente tem são medidas de restrição de mobilidade, que é uma forma física de barrar a transmissão do vírus, ou seja, evitar que as pessoas entrem em contato com pessoas. E aí, quando esse aumento começou, porque esse aumento, tu lembras, né, da entrevista que a gente, da outra conversa que a gente fez, ele começou no final de setembro, ele começou a aparecer já, sabe? Só que a gente ainda estava em queda, a queda começou a ficar mais devagar, né, mais lenta, e aí depois ela reverteu a tendência, começou a virar aumento na virada de setembro para outubro, começou a aumentar em outubro, a gente não fez nada, dezembro foi altíssimo, a gente não fez nada, aí janeiro deu uma leve arrefecida e a mobilidade esvaziou naturalmente, acredito que seja um período de férias. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito veraneio, as cidades esvaziam, e isso foi sentido na mobilidade, também deu uma arrefecida nos casos, mas foi só a mobilidade voltar ao normal, né, ali carnaval em diante, os casos voltaram e agora acaba batendo inclusive com aquele aumento sazonal natural no Brasil, quando as doenças, né, as que causam síndrome respiratória aguda grave por vírus respiratório, elas têm uma curva natural. Agora é o começo natural dessa curva, então essa curva está amplificando uma situação absurdamente alta que veio porque a gente não restringiu nada, a gente efetivamente não teve restrições efetivas a ponto de reduzir o contágio. E aí agora estão começando a falar em algumas restrições, mas mesmo assim para o estágio que está em alguns estados, que nem aqui no próprio Rio Grande do Sul, e até algumas cidades de São Paulo já está no estágio bem complexo, é muito pouco ainda para fazer para sentir isso, né, nos hospitais, para começar a baixar. E o aumento foi bem conforme nós conversamos, final de fevereiro e início de março, né? E nesse sentido das medidas de restrição, né, que alguns estados estão adotando hoje, por exemplo, São Paulo tem medidas de restrição de circulação, mas mais no período da madrugada mesmo, outros estados estão adotando o chamado lockdown, que é quase um lockdown às vezes, né? Queria até que você falasse a respeito disso, mas só em fim de semana. A essa altura do campeonato, esse tipo de medida, a gente sabe que toda medida de restrição acaba contendo de alguma forma o contágio, mas a essa altura, no cenário que a gente está, essas medidas são suficientes ou precisaria, na verdade, de algo ainda mais restritivo, Isaac? Agora, como a gente está com incidência altíssima, tem que ser a restrição maior possível para combater justamente essa incidência. Por exemplo, essas medidas de final de semana, né? O que acontece? Nós temos uma alta incidência de vírus, ou seja, muitas pessoas infectadas e se infectando. Aí é só usar o cálculo padrão do período infeccioso de incubação do vírus. A pessoa pega o vírus na sexta-feira, inclusive pode ser que ela promova até uma aglomeração sem querer, indo ao mercado para se encher de mantimentos, já que não vai poder ir no final de semana, né? Enfim, pega o vírus, né, se infecta, e aí o vírus vai ficar incubando, ela vai ficar em casa, e ali a partir do terceiro dia em diante é quando começa a fase infecciosa, que ela começa a transmitir, terceiro, quarto dia, aproximadamente, porque é um intervalo, né? O lockdown, entre aspas, esse fechamento de final de semana já vai ter acabado.
e aí ela volta ao contato natural e transmite, entendeu? Então, essas medidas não fazem a diferença necessária para isso. Se fossem pouquíssimas pessoas controladas, todas testadas e rastreadas, tipo, o governo sabe quais são, aí tu poderia até dizer, não, vamos segurar essas pessoas aqui e vamos deixar rolar o movimento, porque a gente sabe onde estão nossos casos, mas não é o caso do Brasil, né? Então, esses de final de semana não adiantam, os noturnos nem se fala, então, que é menos tempo ainda, né? É muito pouco, então o que a gente tem que fazer? Agora restringir, segurar, até que os ciclos de contágio de todas essas pessoas que estão infectadas comecem a baixar, porque o que acontece? No momento de uma restrição, as pessoas que recém se infectaram vão acabar ainda, por mais cuidado que se tenha, algumas ainda vão acabar infectando quem mora junto, né? Vão acabar infectando quem está nas suas casas, aí vai começar um novo ciclo de contágio, vai demorar mais uns dias para baixar. Essas pessoas do novo ciclo também não podem entrar em contato com nenhuma outra, se possível, né? Por isso que a gente sempre fala, distanciamento físico, né? Fique longe o máximo possível de outras pessoas, porque os vetores desse vírus somos nós, seres humanos, né? Então, se a gente ficar longe, a gente já garante, né? E de máscara, se possível, né? Locais abertos, quando precisa, a gente evita esse contágio. Aí, quando a gente evita esse contágio, aqueles casos, a gente sabe que tem aquele RT, que a gente chama que é a taxa de transmissão, vamos dizer, se estiver em se tiver 1.000 pessoas, infectam 1.000 pessoas, né? E aí esses 1.000, a gente tem que começar a baixar para 1.000 infecta 900, 900 infecta 800, 800, e daí a primeira curva, ela não vai cair assim, ela primeiro vai estabilizar, vai começar a ir para o lado, a gente vai ter que continuar com as medidas de restrição nesse momento, aí ela vai começar a cair, quando a queda ficar bem acentuada e começar a chegar lá embaixo, aí a gente pode falar em, vamos começar a flexibilizar. Quanto mais tempo se espera, mais tempo demora, justamente pela quantidade de infectados que vão acabar infectando outros, né? Ou seja, não adianta só fazer uma restrição mais rígida, tem que ser também por um período mínimo de dias. Qual seria esse período, mais ou menos, Isaac? Na verdade, sim, isso ele é baseado no tempo de incubação do vírus e no ciclo de pessoas contagiadas, entendeu? De infectadas. Então, se a gente pegar e todo mundo pegasse o vírus no início, a gente saberia que seria no mínimo 15, 16 dias, no mínimo, que é aquele período entre que o vírus fica no corpo, vira infeccioso, o sistema imune do corpo combate, na maioria dos casos, né? E, infelizmente, tem aquelas pessoas que vão piorar, vão para o hospital, infelizmente podem vir até a falecer, mas mesmo se elas fizerem todo esse processo até o falecimento sem contato, elas evitam a transmissão, né? Faleceu não transmite, curou não transmite. Então passou esse período mínimo de 15, 16 dias, começa a estabilizar. E aí o que acontece? Só que como tem mais ciclo de contágio, uma coisa que já dá para saber é que isso não vai ser um ciclo só de contágio. Então esse período já se estende, né? Mais 5, 6 dias, um exemplo, inclusive eu fiz um vídeo para demonstrar como é que foram os lockdowns no Reino Unido. O primeiro lockdown, que deixou um monte de gente se transmitir de forma irrestrita, ele demorou um tempão até conseguir baixar, até conseguir estabilizar. Começaram em 23 de março de 2020 e foi terminar, todas as restrições, né, foram terminar em julho. Mas elas começaram em maio a tirar as restrições por quase 2 meses, quase 60 dias. Depois os outros lockdowns que eles fizeram, que eles já entendiam, já sabiam, já tinham rastreamento, um sistema de vigilância muito melhor, né, testes e rastreamento, mesmo assim eles tiveram que ficar 15 dias, 20 dias, agora eles começaram um outro dia 4 de janeiro, se eu não estou enganado, e agora, hoje é 1º de março, eles vão começar a aliviar, e começaram 4 de janeiro, né, por causa que esse foi potente também, inclusive pode ter sido amplificado por uma nova variante que tem uma chance de ser mais transmissível. Os primeiros estudos estão saindo agora. Agora, Isaac, quando a gente teve aqui a primeira onda, chamada primeira onda, né, o período de aceleração no início da pandemia, havia um movimento que, na verdade, o vírus tinha surgido primeiro nas grandes capitais, nas regiões metropolitanas, e depois que ele foi se interiorizando. Hoje não, hoje a gente tem aí o que muita gente chama de sincronização. Essa sincronização torna ainda pior essa nova onda, esse período de aceleração dos casos, Isaac? Totalmente. Essa sincronização ela realmente está acontecendo e
ela acaba danificando muito mais o sistema de saúde. Porque o que acontece? Quando tu tem cidades que nem antes da sincronização, cidades que estão bem, cidades que não estão bem, é possível uma transferência de pacientes, é possível um remanejo, né? Essa cidade está muito ruim, então vamos ocupar o sistema de saúde dessa. Agora, como as cidades estão aumentando praticamente ao mesmo tempo, é só usar o exemplo do Rio Grande do Sul aqui, que ele aumentou inteiramente em sincronia, ficou todo ruim ao mesmo tempo, né, o nível de contágio aumentou ao mesmo tempo. Não tem vaga de hospital no estado, não tem mais leito de hospital no estado, então não adianta, eu vou pegar um paciente de Porto Alegre, transferir para Ijuí, não tem também, não adianta. Então esse sincronismo tem esse problema, né? Ele vai lotando os sistemas de saúde por igual. E claro, daí os locais que têm os sistemas de saúde menor, eles até conseguem transferir, em primeiro lugar, às vezes para a capital ou para a cidade grande próxima, mas logo a capital já vai ocupar com seus próprios residentes, e aí dá esse real colapso mesmo, que é o que a gente está vendo aqui agora. E esse colapso, né, quando a gente acompanha ali o histórico da pandemia, vê que a região sul, alguns estados como o Paraná, o próprio Rio Grande do Sul, eram pouco afetados ou menos afetados num certo período ali, principalmente período inicial, ali, primeiro semestre de 2020. Mas agora existe uma tendência de aumento dos casos nos três bastante elevada. O que aconteceu na região sul, principalmente nos últimos meses, para ter essa tendência tão reforçada, Isaac? Na verdade, assim, nos primeiros, né, nos outros aumentos, o que acontece? O Rio Grande do Sul é um local que ele já é, infelizmente, acostumado com bastante, né, várias internações por vírus respiratórios. É uma coisa que já é natural. O inverno do Rio Grande do Sul, infelizmente, ele gera muitos óbitos por vírus respiratórios. Então, o sistema de saúde aqui já é um sistema reforçado. Como com as medidas de restrição que a gente fez lá no começo, a gente conseguiu praticamente eliminar, né, a influenza e outros vírus, sobrou espaço, e ainda mais ampliação, né, foram 120% de ampliação de leitos no Rio Grande do Sul, então isso conseguiu segurar, mesmo naquele aumento do inverno passado, e depois até em dezembro ali, que também foi um aumento não tão elevado, isso conseguiu segurar, conseguiu quase, né, mas não chegou a estourar que nem aconteceu agora. E aí, ali em fevereiro, o que começou a acontecer? Começou muitas pessoas a se contaminarem rapidamente e piorarem rapidamente. Muitas pessoas chegando no hospital mais graves do que o normal. Né? Inclusive, isso a gente não tem sequenciamento, não é uma coisa que dá para bater no martelo, dizer é a nova variante, mas a gente sabe que algo mudou, né? Então, mesmo aquela preparação feita agora para esse ataque que está sendo agora, ela está sendo pouca, né? A velocidade da curva foi muito alta, né? Inclusive, lembrando, que eu falo da variante, mas eu gosto sempre de deixar claro, existem variantes de vírus, pois existe contágio, né? A culpa, entre aspas, é ruim falar a palavra culpa, mas a culpa de termos uma nova variante é devido ao fato de ter muito contágio. Então, se a gente diz, vamos sair todo mundo, vamos pegar logo para se livrar, cada vez que uma pessoa pega esse vírus, né, por exemplo, se uma pessoa vai lá, pegou o vírus, aí o vírus vai entrar no corpo dela e vai começar a querer se duplicar, porque o objetivo dele é se replicar e sobreviver. Cada vez que ele faz uma cópiazinha dele, pode ser que essa cópia fique um pouquinho diferente, né, porque ele não é uma maquininha de xerox assim perfeita, que ele vai fazer uma cópia perfeita, ele vai tentar copiar para ficar um pouquinho diferente. Às vezes essa diferença até prejudica ele não consegue, daí ele acaba morrendo e não consegue infectar, só que às vezes essas diferenças vão se acumulando até que vira um vírus muito diferente, né? E aí o corpo começa, opa, isso aqui eu não tô, sabe, mesmo até quem pegou, pode ser que encontre esse vírus diferente e acabe pegando de novo, dependendo do caso, que é o que chama de reinfecção, que é uma possibilidade. Essas mutações, então, elas são resultado de um contágio, né? Porque tu nunca vai achar, pode olhar, as pessoas mostram, a variante surgiu no local tal, a variante surgiu no local tal, né? Tem vários locais do mundo. Todos os locais é onde tinha surtos, onde tem contágio desenfreado. Tu não vai achar a variante da Nova Zelândia, variante da Austrália, de Taiwan, da Coreia do Sul, vai ser, até pode, né, porque existe replicação de vírus lá também, né, tem casos, mas é tão poucos que a chance dele se mutar a esse ponto é muito pequena. E aí tu pega Manaus, por exemplo, que foi um contágio
praticamente restrito, assim, né? Todo mundo se contagiando sem controle, acaba deixando a chance de surgir essas variantes. As variantes podem, né? Os estudos preliminares estão mostrando que ela pode sim ser mais transmissível, até um aumento de carga viral, né? E aí o que acontece? A pessoa pega mais forte, vamos dizer assim, adoece mais rapidamente e precisa de uma internação, principalmente de leito clínico, que é a etapa anterior, né, enfermaria, etapa anterior à UTI. Foi assim que começou o colapso aqui no Rio Grande do Sul. As internações em leitos clínicos, elas foram, assim, aquela curva, que normalmente a gente vê uma curva, né, fazendo assim, a curva fez literalmente uma parede, assim, no gráfico, ela ficou reta para cima, e os hospitais, em questão de 10 dias, tudo que tinha de retaguarda lotou. Agora, Isaac, você mencionou uma questão no seu perfil do Twitter, que é o represamento de dados, no caso do estado do Paraná, mas a gente sabe que também em outros momentos isso já aconteceu em outros lugares. De que forma isso prejudica não só a análise dos cientistas, dos pesquisadores, dos especialistas que estão atentos ao problema da Covid-19, mas também a própria elaboração de políticas públicas que possam combater o vírus? Na verdade, assim, como é que a gente usa, que métrica que a gente usa, como é que a gente faz para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer nos próximos dias? A gente analisa a tendência. E para analisar a tendência, a gente tem que ter um fluxo constante e o mais regular possível de novas notificações por dia. Então, por exemplo, hoje eu tive 100 casos por dia. Né? Daí, no outro dia, 100 casos notificados por dia. No outro dia, 100 casos. Eu vejo, não está variando. Variação está zero. Aí depois começa 110 casos, opa, subiu 10%. Aí depois 121 casos, subiu mais 10%. Eu consigo ver uma variação nessa taxa de crescimento e eu consigo logo capturar um aumento de tendência. Olha, começamos a notificar mais casos. E aí mesmo quando a notificação é baixa, eu dei um número 100, 110, 121, porque isso é fácil de calcular. Mas se fosse assim 2, depois 2, depois 3, depois 4, mesmo quando é poucos casos, tu consegue notar, através desse cálculo dessa taxa de crescimento, um aumento na incidência. E aí tu vê esse aumento na incidência, tu vê o gráfico da taxa de crescimento começa a fazer essa curva, o que acontece? Está subindo, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma medida de restrição logo no começo. Por isso que, inclusive, eu consegui ver lá em setembro, ainda no final de setembro, que nós íamos ter o segundo aumento, que acabou sendo mais forte em dezembro, né, novembro e dezembro, por causa que eu olhava justamente essa taxa de crescimento. Então, explicando isso, a gente analisa o represamento como? Imagina que os casos estão sendo notificados, mas não estão sendo digitados. Né? A pessoa sabe, tem o caso e ela segura. Então, em vez de digitar 100, ela digita 30 e segura os outros. Independente do motivo, pode ser sobrecarga do profissional que digita, ou escolha da pessoa, enfim, mas ela segurou. Aí ela segura. Aí quando vê, sobra lá um lote absurdo de fichas para notificar, ela notifica 8.000 casos tudo num dia. Daí a curva faz aquele negócio e a gente diz, meu Deus, vai explodir. Não, foi dados represados, esses dados deveriam ter sido lançados então, ou seja, deu uma queda falsa antes e um aumento falso também agora. Ou seja, a tendência eu já não tenho a mínima ideia se está crescendo, se não está, porque esses dados foram segurados e lançados tudo ao mesmo tempo. Então, quando tu olha o gráfico de um local represado, que nem o próprio Paraná, até o Rio de Janeiro está parecido com isso também, tu vê que tem poucos casos, aí um pico absurdo de casos, assim, um recorde. Inclusive, isso atrapalha até naqueles dados, sabe, que a gente olha, às vezes sai do jornal, assim, hoje foi o recorde de mortes no Brasil, né? Foram notificados 1.000 e tantas mortes por dia. Aí tu vai ver, tem um represamento de mortes de algum lugar que ficou segurando e lançou tudo num dia. O Paraná às vezes faz isso, né? Ele lançava muitas mortes num dia, mortes represadas, aí dava um recorde, e esse recorde não era real naquele momento, porque essas mortes tinham sido, deveriam ter sido notificadas conforme elas foram chegando. E aí locais que notificam conforme vão chegando, tu consegue ter uma confiança nessa tendência e as projeções dão cada vez mais certo. Então, para te ver a importância da notificação, para eu prever um cenário dos próximos 10, 15 dias, eu uso as notificações dos 10, 15 dias passados. Se essas notificações não estão de acordo com a realidade, e claro, acontecem problemas assim, que nem eu te expliquei no começo, não são necessariamente uma coisa assim, nós temos como e nós não estamos fazendo por uma escolha pessoal. A gente nota aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um atraso, que acabou gerando um represamento pela sobrecarga mesmo. A sobrecarga dos profissionais. O profissional tinha que escolher, porque é o hospital que notifica, né?
então, que digita a ficha, então o hospital tinha que escolher, atendo o paciente grave ou digito a ficha. Eu vou acumular a ficha, então no sistema oficial, começou a ter poucos dados, e mesmo assim a gente olhava para os hospitais e via os hospitais, nossa, tá estourando nos hospitais. Aí tu olhava para o dado, tá, mas cadê essas notificações? Aí os hospitais, não tem condição de notificar, tá uma sobrecarga absurda. Então, quando acontece uma sobrecarga, há também esse represamento sem querer, né, vamos dizer assim. E aí, quando a gente olha um represamento no Estado, a gente tem que ver se é uma política pública do Estado de represar a notificação, uma escolha, ou se já é um sinal inicial da sobrecarga, entendeu? Começou uma sobrecarga, o pessoal não consegue mais digitar, então a gente tem que fazer o quê? Corre para os dados de hospitais e ver o que está acontecendo. Aí tu vê, os hospitais começaram a piorar muito, sobrecarga, vai atrasar as notificações. Todos esses dados a pessoa tem que ficar de olho para fazer uma análise, senão ela pode fazer uma análise errada. Olha só, a cidade tal está com poucos casos. Daí dali a 2 dias colapso, sabe? Porque na verdade eles só não foram notificados, né? Isso é um problema. Quer dizer, não existe uma padronização, né? Não se segue uma métrica, cada estado faz meio que do jeito que quer, do jeito que dá também. E além disso, Isaac, temos uma outra questão que também a gente abordou lá em dezembro, que é a questão dos testes, né? O Brasil continua testando muito pouco. Quando a gente vê ali a aplicação de testes relacionada à proporção da população, o país ocupa o 117º lugar no ranking mundial. Na sexta-feira foi divulgado, inclusive, que São Paulo testa 11 vezes menos que Nova York. Então, hoje a gente tem uma dimensão, a gente pode estimar o tamanho da subnotificação dos casos de Covid-19 aqui no Brasil, Isaac? A gente poderia estimar, mas não é muito arriscado, justamente por causa dessa mudança do perfil, sabe? Dessa variante, possivelmente da variante, né? Desse ataque diferente, porque a gente, como está vendo um aumento de pacientes graves, a gente pode usar o perfil anterior para estimar, e isso dá uma subnotificação maior do que realmente é, porque são mais pacientes graves, né? A gente não consegue estimar perfeitamente agora por causa disso, por causa dessa diferença de perfil. Mas uma coisa que a gente consegue ter certeza é que os testes são muito baixos pela métrica de positividade, que é uma métrica que tu pega os testes positivos, os testes os PCR ou antígeno, que são os testes que detectam o vírus ativo, né? Não adianta pegar um teste de anticorpo, que é um teste que detecta uma infecção que pode já ter acontecido há um bom tempo. Esse teste não serve para o cálculo de positividade. Tem que ser um teste que mostra a pessoa no momento do teste estava com o vírus ativo. Aí pegar o número de testes positivos e dividir pelo número de testes totais feitos naquele momento, né, naquele dia. Aí todos os dias acompanhar essa métrica. Por exemplo, tu usou o exemplo de Nova York, é um bom exemplo. Nova York acompanha o aumento ou não dos surtos a partir dessa métrica. Então, eles têm uma métrica lá, 1,5% de positividade, ou seja, de cada 100 testes, 1,5% está dando positivo. Daí, quando vê, passa para 2%. Ou seja, nós estamos testando bem, e daí o que acontece? Se aumenta, pode ser por 2 motivos. Tu parou de testar, deu uma reduzida, uma relaxada na testagem, baixou o denominador, né, os testes totais, aumenta a positividade. Ou aumentou o número de casos. Então, tu olha, paramos de testar? Não, pelo contrário, aumentamos os testes. E aumentou a positividade? Sim, é surto. Garantido. Podemos tomar uma medida. Né? Aí tu pega, por exemplo, a positividade de Nova York, eles botaram como meta, não meta, assim, mas um nível de perigo a partir de 2,5%, 3%. Para você ter uma ideia, Porto Alegre e Caxias do Sul, aqui onde eu resido, está em torno de 50%, 55%. Entendeu? Então a gente sabe, não é que a cada 2 testes, um está dando positivo. Então o que acontece? Não é que 50% da população está infectada, muito provavelmente a gente está testando muito pouco para ter uma noção do tamanho desse surto. A gente teria que aumentar o número de testes absurdamente até que essa positividade caísse a um nível que a gente conseguisse controlar. Isso demonstra um descontrole total. Então, ao mesmo tempo que eu não consigo te dar assim uma resposta, sabe, ali, a subnotificação do Brasil é tanto. Não sei se está me ouvindo ainda. Sim. Estamos sim, Isaac. Alô, Isaac? Você me escuta?
Parece que a gente teve um probleminha aqui de conexão no contato com Isaac. Oi, Isaac, agora você escuta? Acho que ainda não, a gente teve um problema aqui, vamos tentar fazer a reconexão com Isaac Schwarzhaupt, ele que é cientista de dados. A gente vai tentar aqui fazer a reconexão. E ele estava falando justamente dessa questão do problema da subnotificação no Brasil, né? Que é algo tão grave que não dá simplesmente para a gente dimensionar quantas pessoas nós temos de fato infectadas no Brasil pelo coronavírus, aí desenvolvendo a forma da doença Covid-19. A gente vai tentar aqui fazer o contato com o Isaac. E de fato não só esse é um problema, como também outra questão que o Isaac abordou é a questão do represamento de dados, né? De não haver uma padronização, uma métrica comum para que as pessoas, os cientistas, os especialistas possam acompanhar, na verdade, ali o que acontece em cada estado. Cada estado adota o seu método, então isso fica muito confuso, na verdade, inclusive para ter uma análise nacional, dado que inclusive nem temos uma coordenação nacional de fato, né?